Olá, querido professor, seja muito bem-vindo a mais um encontro especial de subsídio, um encontro de crescimento, nosso encontro da família AD Blue. Nós estamos com a nossa revista, sobre oração, aprendendo a orar com os heróis da Bíblia. É uma revista que tem como intenção nos convocar, nos convidar e nos direcionar a vivenciarmos uma vida generosa, real e profunda de oração. Nós estamos aqui na nossa quarta lição, como você pode ver, a quarta lição e a última parte das 3 partes sobre a oração do Pai Nosso. Nós dividimos em parte 1, parte 2 e parte 3, lição 2, 3 e 4, sobre o Pai Nosso. Por quê? Porque essa oração ela é por si. O próprio Cristo já fez uma divisão em sua elaboração e nós só aproveitamos a cadência do próprio texto para dividir e agrupar temas comuns, né? E aqui a gente está oração pela proteção na jornada da vida, oração do Pai Nosso, última parte. O texto-chave, professor, é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo e esse texto-chave não foi escolhido assim só para se encontrar ou ter a ver, não. É porque nós vemos a partir da oração do Pai Nosso um revisitar mais profundo e um foco cristocêntrico da prática de oração, esse revisitar do Salmo 23. O Salmo 23 é um texto majestoso que por vezes se torna mais opaco devido ao nosso hábito, a ele ser muito usado, muito apresentado e muito lido. Mas é muito profundo a gente ver o exemplo de Davi no Salmo 23, tendo como primeiro brado em sua oração, ele dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma frase simples, uma sentença muito muito corriqueira, muito comum, sem nenhum apelo profundo poético, mas de uma profundidade alegórica, uma profundidade espiritual incontestável, né? Nos levando à perspectiva de que todo crente deve viver cotidianamente, não só em momentos pontuais, não só em momentos de dificuldade ou em momentos de grande desejo, mas vivendo cotidianamente a ideia de que o Senhor é o pastor. Essa figura, e aqui, professor, eu já quero deixar como exemplo, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, sobretudo aqui no tópico 1, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, mas é muito importante você entender que essa citação do Salmo 23, ela não é aleatória. Você use o Salmo 23 durante toda a apresentação, sempre quando você tiver algum exemplo para quiser ilustrar aquela aplicação daquele texto, use, recorra, se possível, ao Salmo 23, porque ele será uma estrutura de base de toda a lição, toda a nossa lição. Como de praxe, eu sempre te lembro de você aplicar a sabedoria diária, né? E aqui eu deixo sempre a mesma sugestão. Reúna com seus alunos, entenda e pratique essa sabedoria diária como um devocional semanal, um devocional diário. Utilize-se desses textos, do texto deixado aqui, para preparar, arar o coração dos seus alunos, para que quando eles chegarem para a aula no domingo, ou na terça-feira, ou na sexta-feira, ou qualquer dia que seja o seu encontro de pequeno grupo ou escola bíblica, ele já vai chegar com o seu coração habituado, já preparado, a terra revolvida para receber a mensagem que vai ser aplicada na lição. Então, faça uso, aplique todos os dias, dia após dia ali, aplique cada uma desses textos, né, e aplique como um devocional. A partir disso, uma sugestão, utilize-se do WhatsApp, por exemplo, Telegram, ou utilize-se, por exemplo, do teu Instagram. Talvez você tenha um Instagram ali onde várias pessoas, uma rede social de forma geral, onde várias pessoas, vários alunos são comuns ali, você tem eles como amigos em comuns. Faça uso disso. Vá lá todos os dias e faça uma leitura, todos os dias coloque uma mensagem, todos os dias coloque o texto referente à sabedoria diária, porque isso vai ser muito importante para a sua escola bíblica.
Partindo agora para a leitura bíblica, a gente separou uma porção muito simples, muito pequena, de 3 versículos, que é Mateus 6, versículo 11, 12 e 13, que é justamente essa porção final do Pai Nosso. E assim, o grande objetivo dessa lição é você finalizar essa reflexão, finalizar reforçando o Pai Nosso como um modelo não a ser recitado em vãs repetições, não é isso. Não é para a gente entender o Pai Nosso como um grupo de futebol, um time de futebol que vai lá e se junta, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não é essa ideia, não é um mantra, né? O Pai Nosso é um modelo ao qual é como se fosse, imagina só, uma casa, né? Onde é colocado dentro dessa casa os pontos mais basilares, é feito a base, é feito todas as colunas da casa, as divisões centrais, e você só preenche essa casa, você preenche, você decora. Isso é a oração, né? Essa é a relação que nós devemos ter com a oração do Pai Nosso, entendendo a oração do Pai Nosso como um modelo pronto, deixado pelo próprio Cristo, o Deus encarnado, ao qual nós, como filhos de Deus, fazemos uso desse modelo e preenchemos segundo ao momento, a necessidade, a ocasião, sem remover ou tocar em nenhuma dos pontos estruturais da oração deixada por Cristo. Leia a introdução com seus alunos. A partir disso, aplique o primeiro ponto. Como eu já disse anteriormente, faça uso, sempre na medida do possível, faça uso do Salmo 23 como referência, como ilustração do que é falado. E no tópico 1 você já vai ter isso assim muito bem definido, muito bem, uma excelente ocasião para você fazer uso do Salmo 23. Por quê? Porque aqui está falando sobre dependência. Pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Dependência diária é o primeiro subtópico, a vontade de Deus e a provisão diária, o segundo subtópico, e esse tem só 2, perdão. Esses 2 subtópicos que nos leva a uma das mensagens mais profundas, tanto na Bíblia, sobretudo no Pai Nosso. Todos nós precisamos de pão. O diabo, quando foi tentar Cristo, tentou o Messias a partir da figura do pão. Se você é o Filho de Deus, transforme este pão, essa pedra em pão. E dentro disso, nós temos o Salmo 23 na sua primeira mensagem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a partir disso ele vai relatando situações aos quais a ovelha depende do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, o alimento da ovelha. Leva-me para junto a águas de descanso, o alimento da ovelha. Essa imagem do pastor pastoreando as ovelhas é essencialmente uma mensagem deixada por Davi de dependência. A ovelha em nenhum momento compreende ou olha para o seu pastor com uma sensação de temor. A ovelha tem medo de lobo, a ovelha tem medo do escuro, a ovelha tem medo de uma série de outras coisas, mas a ovelha não tem medo do seu Senhor, não tem medo do seu Senhor não conseguir lhe atender, suprindo com pastos verdejantes ou com águas tranquilas. Ela confia plenamente no seu Senhor. Nenhuma ovelha foge porque ela duvidou da capacidade do seu Senhor de prover. Por quê? Porque o pastor é quem provê, o pastor é quem cuida, o pastor é quem organiza. E seguindo esse modelo deixado por Davi, tendo o Senhor como nosso pastor, nós temos a convicta certeza de que nada vai nos faltar. Aqui não é uma mensagem triunfalista, tampouco uma mensagem de uma teologia da prosperidade, onde superabundará questões financeiras, não, mas naquilo que diz respeito à essencialidade da existência. Cristo, o Deus Pai, nunca nos abandona. Essa é a mensagem poderosa e nós, como filhos de Deus, você como professor, deve conduzir os seus alunos a compreenderem isso não só em suas mentes, mas em seu coração. É muito fácil a gente recitar o Salmo 23, é muito fácil a gente olhar para o pão nosso e compreender, pois é, Deus cuida de mim. Mas nós precisamos trazer isso aos nossos corações, circuncidar o nosso coração, enfiar
essa convicção de dependência de Deus. E muitas pessoas se perdem na oração justamente por nunca faltaram, nunca passaram fome, ou nunca tiveram uma ausência grande, uma dependência grande, depender de uma cesta básica, depender de alguém, teve uma vida comum e tal. Mas ele se esquece que até a provisão do comum da vida é oriundo de Deus. Até a não necessidade de depender do auxílio de outra pessoa é consequentemente a bondade de Deus sendo expressada em nossas vidas. Se você tem um trabalho que te proporcionou, ou os seus pais tiveram um trabalho que te proporcionou nunca precisar de um auxílio externo, glória ao Senhor. Isso também deve nos mover em oração para que compreendamos que mesmo aquilo que nós conquistamos com o nosso braço, isso é essencialmente uma provisão do Senhor. Dependência do Senhor buscar por dependência do Senhor não é um requisito, não é um quesito único para aqueles que são carentes. Todos os cristãos, todos os seres humanos são carentes da existência e da misericórdia, da bondade expressa do Senhor. Não só quem passa por momentos de carência. Então, quando muita gente passa pelo Pão Nosso e lê de forma desapercebida ou não tem como hábito em sua oração prezar e pedir pela bondade do Senhor, mas não se engane. Mesmo que você tenha todos os dias o pão na mesa, isso não significa que é você que está providenciando isso. Isso significa que a bondade de Deus se renovou mais uma vez e você precisa clamar e agradecer por essa bondade. Então, esse primeiro tópico aqui, eu uni os dois tópicos, trata tanto pela dependência diária, nos conduzindo a uma vida de fé, de igual modo nos apresenta que a vontade de Deus é a causa da provisão diária, e não unicamente as minhas qualidades, unicamente o meu trabalho, unicamente as minhas fontes de renda, ou o poder dos seus pais, né, daqueles que são adolescentes, jovens, o poder dos seus pais que providencia o pão diário. A origem do pão diário em nossas mesas é a bondade de Deus. A partir disso, professor, aplique o texto aqui. Eu deixei esse tópico, ele tem bastante subsídio. Todas essas partes em amarelo é exclusivo da revista de professor, são subsídios para você aplicar em suas aulas, né? Por exemplo, o subsídio do segundo subtópico, ele trata sobre formas, né? Formas de oração para que a oração possa ser mais eficaz, né? Para que nós possamos alinhar a nossa oração à vontade de Deus, né? Aqui a primeira citação é o alinhamento com o eterno, trabalhar com diligência e equilíbrio. Terceiro ponto, fidelidade em todas as áreas. Quarto ponto, perseverança na oração. Faça uso desses subsídios aqui, que vai ser bem legal para a sua aula e vai enriquecer ainda mais a sua aula. Aplique. Depois a gente vai para o segundo ponto, que é o quê? O segundo tópico, que fala sobre perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas. É muito profunda essa oração de Cristo. Por quê? Porque dever é algo que gera para a maioria das pessoas um incômodo. Gera um processo de humilhação. A consciência de que eu sou devedor gera um processo de humilhação. Muita gente se perde nessa necessidade de nos humilharmos diante de Deus, nos humilharmos diante do Criador, conscientes que nós somos devedores de uma dívida ao qual nós somos incapazes de sanar, de pagar. Somente o sangue de Cristo pode cobrir os nossos pecados. Logo, nós precisamos clamar ao Senhor. Olha só, e quanto isso é importante. É o clamor de perdão. Não necessariamente de forma específica, como é importante, de igual modo, a gente elencar as nossas falhas, dizer ao Senhor em oração as nossas falhas e, quando necessário, confessar a terceiros, confessar a um amigo, a um pastor, a alguém de confiança, os nossos pecados. Mas nós precisamos também, de forma genérica, clamar a isso. Lembra da oração de Neemias? Neemias,
quando escutou do seu irmão o estado deplorável de Jerusalém, ele foi ao seu quarto, se ajoelhou e colocou-se junto ao problema. Ele disse: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra ti. Ele se colocou junto àqueles que eram pecadores porque ele era parte dessa herança judaica. Então, é muito importante você trazer essa consciência para o seu coração. Diariamente, cotidianamente, você revisitar a sua alma com a mensagem de que eu sou devedor de uma dívida impagável. Essa dívida foi paga não pela minha bondade, pelas minhas obras ou pelos meus esforços. Pelo contrário, todos eles são um trapo de imundícia. A minha dívida foi paga mediante ao sangue que foi vertido no madeiro por aquele que foi o único que pisou nessa terra sem pecado. Ele pisou aqui sem nenhum mérito pela morte, mas morreu por mim, em favor de mim. E assim, o seu sangue e a sua ressurreição quitou, propiciou as minhas dívidas diante do Pai. Esse primeiro ponto é muito importante, porque se a gente não cotidianamente não educar a nossa alma, a gente começa a achar que nós somos merecedores. É muito legal você traçar um paralelo, professor, dessa realidade com a realidade de alguns jovens do nosso tempo, onde eles acham que o mundo deve para eles, o patrão é bonzinho, o patrão deve atenção a ele, o patrão tem que aguentar os chiliques dele, porque o mundo deve isso para ele, porque ele não pediu para nascer. Toda essa conduta infantil que muitos jovens e adolescentes têm, alguns adultos também, né, que na verdade expressa a ideia de que não é eu que sou devedor, mas é as pessoas que me devem as coisas. E nós vemos na oração do Pai Nosso que é muito pelo contrário. Eu quem sou devedor. Segundo subtópico do segundo tópico, nos leva à consciência daquele que sabe da sua eterna dívida, entende a necessidade do exercício da gratidão. Quem sabe da dívida tem consciência de que precisa exercer a gratidão e o amor para com Deus. Fantástico, muito importante você trabalhar isso com os seus alunos. E, por último, quem muito é devedor, muito é perdoador. Jesus nos ensina que devemos perdoar da mesma forma que nós queremos ser perdoados. Como isso é impactante. Como isso destrói esses paradigmas do tempo, onde as pessoas acham que devem pagar com a mesma moeda, devem conduzir-se segundo o mesmo padrão do mundo, e não, nós somos devedores e como devedores precisamos também perdoar a ofensa daqueles que me ofenderam, assim como eu sou cotidianamente perdoado por Cristo. Amém? Por último, terceiro tópico, viu o tentador e a tentação. A natureza da tentação, segundo a Bíblia, primeiro trazendo aí a sedução pelo pecado e depois testes e provações. Aqui a intenção é diferenciar a tentação da provação. Muita gente tem muito pouco conhecimento ou tem um pouco de dificuldade de diferenciar aquilo que é uma tentação e aquilo que é um problema, uma provação da vida. Vou dar um exemplo bíblico disso que você pode estar usando na sua aula. Jonas não enfrentou uma provação unicamente do Senhor. Ele estava colhendo o fruto do seu pecado. Por quê? Porque ele foi conduzido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para quê? Para servir, para anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas em Nínive. Mas ele não compreendeu isso. Ele foi distante, ele compreendeu, mas não quis exercer. E aí, por essa razão, ele teve que colher o fruto, ele foi tentado, fugiu e aceitou a tentação, e essa tentação consumada se tornou pecado, e ele teve que colher as consequências disso, como a gente vê expresso no livro do profeta Jonas. E a gente tem, por exemplo, o exemplo do próprio Cristo. Cristo, ele foi tentado, todavia resistiu à tentação do vil tentador e foi amparado pelo Criador, pelo Pai. De igual modo, a gente tem momentos de provação.
como diversas vezes na história do apóstolo Paulo, quando ele foi chicoteado, quando ele sofreu naufrágio. Todos esses eram momentos de muita dificuldade, de muita complexidade, de muita dor e sofrimento, mas não era uma dor e sofrimento ocasionado pela consequência do pecado de Paulo, de forma direta, mas era uma consequência do pecado geral e capital. Era uma atribuição, uma questão da vida onde todos sofremos. Então, é muito importante as pessoas entenderem a diferença entre tentação, sedução pelo pecado, e testes e provações, e aqui está bem descrito nesse primeiro subtópico do tópico 3. Depois, oração defensiva, o escudo para o mal. Jesus nos ensina que a oração é uma arma poderosa contra o mal. Devemos aprender a orar defensivamente, pedindo a Deus que nos mantenha afastados de situações que desagradam a Ele. Querido, a maior desgraça para um ser humano é ele achar que ele tem capacidade de resistir de forma individual o mal. Todo homem, toda queda é precedida por um sentimento de autossuficiência. Toda destruição de grandes homens de Deus aconteceu a partir do momento em que eles baixaram a guarda. Por vezes nós temos a ideia, ou a falsa ideia, de entender o Evangelho como um ataque, mas nós somos conduzidos pelo Espírito a buscar defesas, entendendo que nós precisamos nos blindar, e não nos blindar nos aprofundando teologicamente, não nos blindar indo para a academia e ficando muito forte, não, mas nos blindar em oração. Não confunda, conhecimento não vai te privar de suportar o mal, não vai te ajudar a suportar o mal. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, no hebraico, no grego, tudo. Na hora que a tentação chegar, se não for a bondade de Deus e a sua constante oração, você não vai conseguir resistir. Não é à toa que grandes homens da Bíblia caíram, grandes homens da história, homens inteligentíssimos e homens que eram usados por Deus em determinados momentos da sua vida, não vigiaram e caíram em tentação, consumando o pecado. Traz, a partir deste momento com seus alunos, professor, traz no coração deles a necessidade deles orarem por proteção de Deus. Traz para os seus alunos, coloque neste momento final da aula essa consciência deles olharem para si, entenderem a sua falha, entenderem as suas limitações, mas acima de tudo, entender que a oração é o caminho que nos vai levar ao lugar seguro junto ao trono da graça. E quem está junto ao trono da graça, guardado pelo Espírito Santo, quem está neste lugar consegue suportar as tentações. Somente quem está recluso neste lugar, somente quem está guardado neste lugar. Então, traz este momento final para os seus alunos essa convicção de que nós devemos orar constantemente pela graça de Deus. Nós devemos orar constantemente pelo perdão de Deus, escaneando os nossos corações com a ajuda do Espírito Santo para identificar quais são os pontos frágeis, quais são os pontos de tensão que precisam ser recuperados. A partir disso, de igual modo, precisamos trazer nas nossas mentes a necessidade de clamar ao Senhor e buscar o livramento diante da tentação. Amém? A partir disso, professor, aplique o texto, faça a conclusão, leia a reflexão da semana e já organize com a sua turma uma rotina de devocional, utilizando a sabedoria diária como referência. Essa aqui é a revista Oração, Aprendendo a Orar com os Heróis da Bíblia, e eu quero te convidar a nos ajudar a divulgar este material junto aos conhecidos, às igrejas, nas suas mídias sociais. Compartilhe, que nós estaremos compartilhando também as suas fotos, as suas postagens no perfil da Editora Kalel no Instagram. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.